agradecer. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela casa, obrigado ao Tamir pelo convite. E a alegria de estar com vocês, para que a gente venha, mais uma vez, expor, trazer para a reflexão o Evangelho de Cristo. O tema é o capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo. É um tema que merece reflexão, como todos os outros, e como eu tenho feito o Evangelho capítulo a capítulo, não temos como fugir desse tema. É o capítulo da vez. E por quê? Porque ele traz bastante reflexão, ele traz bastante controvérsia. O Kardec é muito preciso em titular de estranha moral. Por que nos traz mesmo essas passagens? É uma certa estranheza. Olha só os títulos que ele vai, os subtítulos do capítulo que nós vamos tratar hoje. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Todos os títulos que, de uma leitura rápida e sem uma contextualização, só pelos títulos já nos causa uma certa estranheza. Mas está presente, esses termos estão presentes no Evangelho, nos Evangelhos que estão lá no cânon do Novo Testamento. E Kardec vai fazer então um estudo disso, e é isso que eu quero trazer a vocês hoje à noite, para que a gente experimente essa estranheza, entenda esta mensagem ou tire dela reflexões. Mas para que isso, porque é tão estranho, nós precisamos de uma introdução. Nós precisamos fixar algumas premissas para poder depois ler e aí entender o que Kardec nos traz, o que os outros doutrinadores nos trazem sobre esses temas. E a primeira reflexão que eu tenho para fazer, a primeira premissa que nós temos que fixar é a mensagem. Nós temos três revelações. A primeira de Moisés, a segunda do Cristo e a terceira do Evangelho. Cada uma dessas revelações foi baseada com o propósito de trazer uma mensagem, uma premissa. Nós dissemos que a lei que Moisés trouxe a lei, trouxe a justiça. Jesus, por sua vez, trouxe o amor. E os Espíritos trouxeram a caridade. É isso que está lá na 10ª lei do livro dos Espíritos, a 10ª lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade. A lei que compreende as mensagens tragas nas três revelações. A primeira de Moisés, a justiça, a segunda de Cristo, o amor, a terceira do Espiritismo, a caridade. Lei de amor, justiça e caridade. Então, o que o Cristo veio nos trazer? Amor. O Cristo veio a primeira mensagem que ele veio nos trazer é o seguinte: ele veio tirar aquela ideia que nós tínhamos do Deus da guerra, do Deus juiz. Em relação a Deus, ele vai dizer: Deus é Pai. Deus é um Pai amoroso, um Pai que ama os seus filhos. Deixa de ser um juiz que condena, que julga e condena, para um Pai que recepciona, ama e dá oportunidades. Da disciplina, mas então, a ideia muda. Deus, para Jesus, é o Deus do amor. Quando Jesus vai ser questionado pelo doutor da lei, né? Ele vai nos dizer o quê? Que toda a lei, toda a parte de Moisés e todos os profetas estão resumidos em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, tão importante quanto esse, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Quando Cristo vai deixar mais um mandamento lhes dou. Qual é o mandamento? Meus irmãos, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Mais uma vez a premissa é amor. Então, esta é a mensagem de Cristo.
A mensagem de Cristo é de amor. Então, nada que venha do Cristo pode estar sem a chancela do amor. A marca do amor é a marca da mensagem de Cristo. Tudo que o Cristo vai nos trazer tem que ter amor em sua base. Se não tiver amor, do Cristo não é, ou está sendo mal entendido, mal interpretado. Essa é a primeira premissa. A segunda, para a gente falar sobre família, falar sobre pai e mãe, Cristo veio cumprir a lei. E um dos mandamentos que ele exemplifica o cumprimento é o de honrar o pai e a mãe. Conta-se a literatura espírita que Jesus teve a oportunidade em sua adolescência de ir estudar no templo, por causa da sua capacidade. E ele não quis. Ele quis honrar a figura do seu pai, aprender a ser carpinteiro e ficar com o pai, valorizar o pai, assim como valorizou sua mãe. Kardec separa um capítulo inteiro para tratar de honrar o pai e a mãe. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E poucas vezes Kardec é tão duro ao criticar ou chamar a atenção de quem não cumpre essa lei. Ele valoriza muito essa lei. Então, o amor aos pais, o honrar os pais está na base da doutrina cristã. Nós não podemos também deixar de vista o que nos diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que o Cristo, segundo nos passam os Espíritos, é o ser mais perfeito que já pisou na Terra. E quando a gente coloca dentro da classificação Jesus como um Espírito crístico, a gente está dizendo que ele não comete erros. Meus irmãos, todos os demais Espíritos de escola que aqui estiveram, todos aqueles considerados santos ou espíritos evoluídos, de luz que aqui tiveram, são passíveis de erro. O Cristo não. O Cristo não erra. Essa é uma premissa. Então, tudo que vem do Cristo está baseado em amor e é perfeito. Esta é sobre a mensagem. Como ler a mensagem do Cristo. E agora, como chega essa mensagem a nós? Outra premissa que nós temos que entender. Os evangelhos, nós temos o cânon, no cânon 4 evangelhos, no Novo Testamento. Esses 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo os estudiosos, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, não de Mateus. Quem estuda, quem é historiador, assim determina. Mas então vamos analisar, e é através desses evangelhos que nos chegam as mensagens, que nos chega aquilo que está escrito, que a gente lê às vezes rapidamente e tira conclusões. Mas vamos falar um pouquinho dos evangelhos. Marcos não conheceu o Cristo. Marcos não conviveu com o Cristo. Marcos, meus irmãos, é o sobrinho de Barnabé. Aquela pessoa que era amigo de Pedro, que viajou com Paulo no início das jornadas, as primeiras jornadas de viagem de Paulo, que levou a primeira vez Marcos junto, daí não deu muito certo, a segunda vez Marcos vai também, e aí começa a escrever o Evangelho, segundo o que Pedro diz a ele. Ele escreveu daquilo que ele ouviu de Pedro. Ele não estava lá. Lucas também não conviveu com Cristo. Lucas era um médico, discípulo de Paulo. Segundo alguns historiadores dizem, ele deu prosseguimento ao que o evangelho que seria que Paulo estaria escrevendo. Mas Paulo também não conviveu com Cristo. Paulo se tornou cristão depois da crucificação, no caminho de Damasco. Ele não conviveu com Cristo. Ele não estava presente. E Paulo escreveu aquilo que ouviu de Maria e dos outros apóstolos. E passou a Lucas. Também não estava lá, mas escreveu. João, meus irmãos, João conviveu com Cristo. Era o discípulo mais novo, estava lá. Só que, segundo nos diz Haroldo, nem escrever o evangelho dele ele escreveu. Ele ditou o evangelho, isso é importante. Ele ditou para que outro escrevesse.
E quando ele não escreve no momento que ele está vivenciando, vivendo as coisas com Cristo. Ele escreve muito depois, no final da vida dele. O mundo, quando ele escreve o evangelho dele, era muito diferente. A sociedade cristã era muito diferente. Meus irmãos, o Cristo já tinha sido crucificado. Todos os apóstolos já tinham desencarnado. Jerusalém, a capital do judaísmo, já tinha caído. O templo de Jerusalém já tinha sido destruído. Os cristãos já tinham sido executados aos montes, jogados às feras, nos círculos romanos. Muita coisa já tinha acontecido, ele já tinha vivenciado muita coisa. Então ele escreve, ele dita daquilo que ele lembra e a pessoa escreve. Tanto é que o evangelho dele é diferente. Os outros 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, que são do mesmo ramo, eles têm a mesma temática, ali, a mesma ordem. O de João ele é diferente, por essa vivência dele ser diferente. E Mateus? Mateus viveu com Cristo. Alguns dizem que o evangelho que nos chega nem escrito foi por Mateus, mas não vamos entrar nesse momento. Foi escrito por Mateus ao povo judeu. Ele foi direcionado ao povo judeu. Mas não foi escrito enquanto Mateus estava com Cristo. Cristo não foi ditando para Mateus escrever o que estava acontecendo. E nem Mateus foi escrevendo durante a vivência. Escreveu depois. Então, este é o contexto do que nos chega. Histórias que foram contadas muitas vezes por quem não estava presente. E como que chega essa mensagem, o escrito a nós? O escrito chega assim. Naquela época, a língua litúrgica, a língua no qual era passada as informações religiosas, era o hebraico. Já o Cristo e seus discípulos falavam em aramaico. Mas eles não falavam no aramaico qualquer, eles falavam num dialeto siríaco. E os evangelhos foram escritos em grego, não no grego clássico, aquele grego gramatical lá de Platão, mas no grego koiné, um dialeto também. Então, a tradição religiosa era transmitida em hebraico, eles ouviam e falavam em aramaico, foi ditada no grego e chega para nós. E ditado ou escrito por quem também não conviveu. Então, para a gente olhar e seguir tudo isso eu faço para que a gente olhe e diga assim, vamos prestar atenção na gramática do que está escrito, sendo literal no que está escrito, ou na mensagem que nos chega. Para dizer que foi exatamente com essas palavras, exatamente com isso, é complicado. Então essas são as premissas que a gente tem que ter quando está lendo o Evangelho. Nos interessa a mensagem. Então, para falar agora assim, com essa introdução, a gente faz para falar sobre a estranha moral. Vamos falar sobre o primeiro ponto. Odiar os pais. Olha como está a passagem de Lucas. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que nos causa bastante estranheza aqui? O odiar. Impacta. Impacta tanto que a gente não aceita que seja do Cristo, muitas vezes passa batido. Não deve ter sido isso, é natural. Mas está escrito odiar. Tanto está escrito que Kardec vai nos tratar sobre esse assunto. Mas aí Kardec vai nos dizer, o odiar não tem o significado que nós aplicamos hoje. Primeiro, os temas mudam. Toda aquela divergência de quem ouviu, de quem falou, em qual língua escreveu, qual língua ditou, tem mais uma, os temas mudam. Eu vou fazer duas comparações para vocês como mudam os temas. Vocês conhecem o termo cínico. Hoje, se eu disser que uma pessoa é uma pessoa cínica, eu estou falando de maneira negativa dela. Uma pessoa debochada, uma pessoa, né, com vícios.
Se eu dissesse na época de Cristo que Diógenes foi um grande cínico, eu estaria elogiando Diógenes. O cinismo, ele é uma doutrina filosófica daquela época lá, dos gregos, que pregava o desapego à matéria. O cínico vem de Canis, que é viver com a simplicidade dos cachorros. Desapego à matéria. O crescimento vem de dentro e não da matéria. Diógenes foi um grande cínico que chegou até hoje para nós aquela historinha do Chaves que mora no barril. Pois é, Diógenes morava no barril, foi dali que o Chaves tirou aquela metáfora, porque ele era muito simples, ele era desapegado, ele não tinha nada, ele pregava o desapego. Alguns diziam que Diógenes era um Sócrates que enlouqueceu, porque ele era desapegado mesmo. Então, eu estaria dizendo, ele foi um grande cínico, um grande seguidor dessa doutrina. Mas se eu não falar isso aí, eu vou dizer, a pessoa, mas então ele era uma pessoa muito ruim, um debochado, um cínico, um tema lá da época, que chegou até nós totalmente distorcido, porque são épocas diferentes, muda o seu contexto. Assim como muda hoje eu estava vendo uma coisa que me impactou. Quer ver como os temas podem mudar? Ridículo. Se eu chamar uma pessoa de ridícula, eu vou estar fazendo, não vou estar fazendo um elogio a ela. Aí chega no final das Olimpíadas, tem um narrador que no final da Olimpíada narra lá a menina ganhando a medalha, dizendo, você é ridículo. Elogiando a menina. Um jargão que elogia. Hoje causa impacto, pelo menos para mim. Daqui um pouco, pode ser que daqui a 10, 15 anos, seja realmente um elogio. Termos que mudam com o tempo. Assim nos explica Kardec que é o odiar. Ele quer dizer que o odiar não tem o significado que nós atribuímos hoje. Kardec, para falar isso aí, ele chama um grande amigo dele, o Sr. Passani, que era um estudioso de línguas, assim como Kardec era, mas esse era conhecedor das línguas latinas, lá do grego, do hebraico. E Passani vai nos dizer que o verbo grego, que é misei, não quer dizer odiar, porém amar menos. Ele quer dizer o seguinte, que o verbo grego que exprime não exprime também, mas o verbo hebraico quer dizer exatamente isso, amar menos. E foi traduzido por odiar. E ele vai dizer que lá em Mateus isso fica muito mais claro, porque em Mateus tem a mesma passagem, que vai dizer o seguinte, aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, passando, vai dizer que isso é uma questão de terminologia mal traduzida. Esse termo foi traduzido de maneira equivocada. Ele quer dizer amar menos. Mas aí alguém vai dizer para mim assim, mas Alexandre, mas aí também não resolve muito, porque Cristo está dizendo que nós temos que amar mais a Ele e a Deus do que amar a nossos pais, a nossa família, nossos filhos. Como assim? Como assim não? Exatamente assim. Qual é o mandamento? O primeiro mandamento mais importante que Cristo nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente repete. Mas quando diz que tem que amar a Deus a mais do que o pai, a mãe, o filho e a filha, a gente acha estranho. Mas é exatamente isso. O Cristo nos diz que é mais importante, sim, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Mas a Deus primeiro. Então, essa passagem, ela não traz nenhuma estranheza. Ele simplesmente está dizendo, em outras palavras, que o mais importante, sim, aquele que deve ter o amor maior é a Deus. Mas não está dizendo que não devemos amar os outros. Sim, só que a Deus sobre todas as coisas. Ele já diz isso, ele replica o mandamento. Ele nos ensina isso de maneira expressa, depois ele vai dizer. Se vocês querem seguir a minha doutrina, vocês têm que amar mais a minha doutrina, meu Deus. E amando a Deus, meus irmãos, amando a Deus, nós somos caridosos, nós temos amor com os outros. Ninguém ama a Deus e odeia o próximo. Quem ama verdadeiramente a Deus, cumpre a sua lei. E a lei de Deus é amar o próximo. Amando a Deus, a gente vai amar o próximo, não se preocupe. Tá?
Então, essa é a passagem que nos vai nos trazer sobre odiar, sobre a palavra odiar, que está lá no texto de Lucas. E abandonar pai, mãe e filhos. E vai dizer assim em Mateus: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e suas terras, receberá os cêntulos de tudo e terá por herança a vida eterna. E aí, nós temos que dizer que o Cristo não determina o abandono do pai e da mãe, mas sim a renúncia, como nos diz Emmanuel, de algum sentimento. Ele foi aquele que honrou o pai e a mãe e foi exemplo disso. Então não teria como nós entendermos que ele estava mandando abandonar simplesmente pai e mãe. Não é de acordo com a doutrina de Moisés, não é de acordo com a doutrina do Cristo, não é de acordo com a doutrina do Evangelho. Então não é isso que está escrito aqui. E aí nós vamos nos socorrer a Emmanuel. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, replica o mesmo versículo, né? E vai dizer que nessa passagem o Cristo está nos falando sobre renúncia. Renunciar àquele desejo que nós temos de corrigir todo mundo. Renunciar àquele desejo que nós temos de criticar. Renunciar no sentido de amar, onde se renuncia a si mesmo em favor do amor ao outro. Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o que seria renunciar para o cumprimento desse versículo segundo Cristo? Observemos, portanto, que representa renunciar por amor ao Cristo. Ele vai dizer: é perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Seus pais são incompreensíveis se a companheira é ingrata, seus irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhor ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e os irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o jubilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Renunciar. Renunciar às vezes esse nosso egoísmo que temos na relação com os pais, com os filhos. E não é isso o que a gente pede, reflete, ora, canta naquela oração fantástica e maravilhosa de Francisco de Assis. A gente canta, a gente tem decorado e não reflete no que está falando. Mas olha o que diz, não é exatamente isso que Francisco nos diz na oração. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente não está falando de renúncia aqui por amor ao próximo? Não é exatamente disso que nós estamos falando? É exatamente isso que a gente pede, ora e se emociona, mas às vezes não reflete, não é? A outra passagem: deixar os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Esta, para nós espíritas, causa menor estranheza. Porque para aquele povo da época, como falar em mundo espiritual? Cristo tinha que falar sobre a vida espiritual, mas não tinha os elementos para falar sobre isso. Ele tinha que dizer que era mais importante a vida espiritual do que a vida material, mas ainda não tinha os elementos. Apesar de falar que meu reino não é desse mundo, e nos falar que há muitas moradas na casa do meu Pai, mas ele não podia aprofundar. Outra passagem que ele vai falar disso, nessa: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu Pai? E Jesus retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, a carne não é mais importante do que a vida espiritual que você deve pregar. O reino de Deus.
que não é desse mundo. Nós espíritas falamos muito assim, que o nosso corpo é só uma veste que vai ficar ali. Nós falamos que nós não somos corpo com espírito, sim o espírito numa experiência carnal. Mas será que a gente reflete nisso mesmo? Porque chegada a hora do desencarne, a gente valoriza muito essa roupa que está ficando aqui. E Cristo vai dizer, deixa. Não é que ele está falando para não termos o sentimento de luto que deve ser vivenciado, a tristeza da separação que deve ser vivenciada. Mas ele vai dizer assim, deixa os bons, tem o seu momento, mas quanto a você, vá se preocupar com a vida que te espera. Vá anunciar o reino de Deus. Essa mensagem que ele quis, só que ele não tinha os elementos da época para falar sobre isso que nós temos hoje, né? E aqui o quarto item, nessa nossa passagem rápida sobre os 4 itens que ele tem. Esse é o que me causa particularmente maior estranheza. Vai dizer assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não pensei que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o seu pai, o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgai que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão nelas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. São Lucas 12, 49 a 53 e Mateus 10, 34 a 36. E agora? Ele veio trazer não veio trazer a paz, mas a espada, veio dividir as pessoas. É essa a mensagem. E aí nós voltamos às nossas premissas. E o amor? E a perfeição? Aí nós vamos dizer, aí Kardec vai dizer, não, mas essas passagens são duras. Mas elas não são uma afirmação do que ele quer que se cumpra. E sim, uma passagem, ela é profética. Ela é uma passagem profética. Ela é uma profecia. Meus irmãos, a mensagem do Cristo é maravilhosa. Mas na época, ela foi revolucionária. Não pense que ela foi abraçada, chegou a grande mensagem, por alguns. Mas para o status quo da época, para os poderosos da época, meus irmãos, os judeus da época, os poderosos da época, os fariseus da época, os religiosos da sociedade que ele viu, queriam matar ele. Viviam fazendo armadilhas para ver se pegava em contradição para prender ele. Eles queriam calá-lo. Por quê? Porque era contrário aos seus interesses. A mensagem que ele pregava, dizendo que o meu reino não é nesse mundo, que não adianta juntar riquezas aqui, mas você tem que juntar riquezas no céu, não agradava a eles. Como assim Deus não é o Senhor da guerra e não me proverá? Como assim Deus é amor e eu tenho que dar outra face? Como eu tenho que amar os meus inimigos, não tenho que fazer guerra com eles para conquistar? Como assim os meus hábitos são hipocrisia e devem ser condenados? Olha, o Cristo, poucas vezes ele é duro, mas ele é sempre duro quando ele repreende a hipocrisia. Sepulcros caiados, aqueles que pregam, daqueles que pregam nas sinagogas e falam, ele sempre, nessa parte ele não alivia. A hipocrisia é sempre muito repreendida por Cristo. E isso traz muita revolta. E os romanos,
mais um agitador, criando problema aqui, pregando contra a nossa maneira de ser e de estar aqui. Mais um que não queria o reino, não. Né? Então, tanto foi que os fariseus fizeram aquele julgamento que nós, né, vemos agora na Páscoa, torturaram e condenaram. Não queriam ele de jeito nenhum. Ele veio trazer assim. E aqueles que abraçaram a doutrina mesmo assim, esses, meus irmãos, eles foram perseguidos, torturados, jogados às feras, crucificados no início. Não que ele tenha, não dá para entender que ele tenha vindo trazer a espada. Meus irmãos, ele é aquele que diz que quem fere com a espada será, né, perecerá. Aquele que repreende nesse mesmo momento Pedro por ter arrancado a orelha com a espada do lado do centurião romano. Não é isso, mas ele veio dizer o que ia acontecer. Aqueles que começaram a seguir a doutrina de Cristo sofreram muitas privações e muita divisão também. Mas não é só naquele momento. Sim, é profético. Porque depois das perseguições que iniciaram, e Paulo faz parte dessas perseguições e tudo que vem depois com Paulo, os romanos entendem que o cristianismo se torna a religião oficial. Mas, seguindo a profecia, os cristãos de perseguidos passam a ser o quê? Perseguidores. E em nome do Cristo vão perseguir, matar, guerrear, fazer guerras, pregar a exclusão dos outros que não eram cristãos. De perseguidos passam a ser perseguidores. E assim vão contra os pagãos, que têm que ser doutrinados, né? Nós aqui no Brasil tivemos, né, a doutrinação dos índios aqui, né? A força. Bom, e aí chega no momento que essa doutrina mal entendida pelos homens, os cristãos já não vão mais, continuam guerreando contra aqueles cristãos, mas não são satisfeitos. Aí contra os próprios cristãos, por pensar diferente, nós temos passagens históricas como a noite de São Bartolomeu. Segundo alguns narros, mais de 100 mil mortos, protestantes mortos, porque eram protestantes e os reis eram católicos, então mata-se também os protestantes. E depois nós temos a Inquisição, né? Nós temos a Inquisição antes disso. Aí quem não pensava com favor ia para a fogueira. Tudo isso, meus irmãos, em nome de quem? Do Cristo. Tudo isso feito em nome do Cristo. A história nos diz que as guerras mais cruéis e atrocidades mais cruéis são as guerras feitas em nome de religião. Em nome do Cristo. E aí Kardec nos diz, alguma vez ele disse assim, ó, ide matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? O Cristo diz assim, vai lá, e quem não pensar como vocês têm que matar, tem que esquartejar, tem que humilhar. É isso que ele pregou? Ou ele disse, amai os vossos inimigos, oferecei a outra face, ide pregar o Evangelho. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Deus é amor. Mas tudo botam na conta do Cristo. É em nome de Cristo que fazem as guerras. É em nome de Cristo que se mata. É em nome de Cristo que se persegue. Então é falta de entendimento. Mas isso tudo Cristo, na sua sapiência, já sabia que ia acontecer. Não ia ser fácil chegar até o momento que chegou hoje. E aí ele diz, mas num momento chegará o Consolador e revelará as outras verdades, né? Algumas outras que não posso revelar agora. Mas esse momento chegou, mas não chegou a todos ainda. Porque, meus irmãos, ainda hoje as casas estão divididas pela interpretação da doutrina do Cristo. Ainda hoje, em nome do Cristo, se pregam absurdos. Se atribuem ao Cristo que realmente eu não reconheço.
Em nome do Cristo, constrói casas e palácios, templos gigantescos em que irmãos que são divorciados não podem entrar. Irmãos que são homossexuais não podem estar ali dentro. Em nome do Cristo, se proíbe os irmãos estarem. Mas não é amai-vos os outros assim como eu os amei, ou amai-vos os outros, só esses que pensam como vocês. Em nome do Cristo se fazem guerras. Em nome do Cristo se defende a pena de morte. Cristão, ele é cristão, então ele defende a pena de morte. Mas espera aí, o Cristo, qual é se existe uma condenação à morte injusta, incontestavelmente é a condenação do Cristo. Ele foi vítima de uma justiça que o levou à pena de morte. Ele não tinha mácula nenhuma. E alguém acha que deve pregar favorável à pena de morte em nome do Cristo. Acha que se o Cristo estivesse aqui, diria, não, realmente é uma injustiça e tem que ser assim. Façam isso em meu nome, ou ele disse para dar outra face? Em nome do Cristo, como na época da Inquisição, se defende a tortura. E o que aconteceu nessa semana que a gente relembra da Páscoa? Da prisão até a crucificação, se não foi os atos mais bárbaros de tortura a um inocente. E acho que deve ser defendido a tortura em nome do Cristo. Ele estaria aqui dizendo, não, realmente a tortura é necessária para purificar? Ou ele pediria para quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra? Em nome do Cristo se defende o preconceito. Essas que eu já falei para vocês. E o Cristo, quando aqui esteve, com quem ele dividia a mesa? Falam das prostitutas, mas e os publicanos? Pessoal, os publicanos eles eram odiados como traidores pelos seus próprios irmãos. E o Cristo não deixava de dividir a mesa com eles. Nós cantamos músicas hoje, né, em nome desses publicanos, esses cobradores de impostos. Zaqueu, né? É tão bonita a música de Zaqueu, né? De Tim Vanessa e outros tantos, né? Ele era um publicano, uma pessoa mal vista até pelos seus irmãos. E Cristo estava com ele. Hoje, em nome do Cristo, não se pode estar em certos lugares, falar com certas pessoas, porque são puritanos, eu não posso, senão eu vou me contaminar. O que vão falar de mim? Em nome do Cristo. Uma hipocrisia que era a única coisa que o Cristo criticava veemente, mas em nome do Cristo que se prega a hipocrisia. Se prega o preconceito, se prega o ódio entre irmãos. Se você não pensa como eu, você não pode estar aqui. E tudo isso em nome de um Cristo que realmente eu não reconheço como Cristo que eu acredito. Não. Então, que possamos, meus irmãos, diante dessas passagens que nos parecem estranhas no primeiro momento, olhar ela, mas não perder de vista que o que vale é a interpretação que está lá. E toda interpretação que nós podemos tirar tem que ser baseada, sim, no amor. Se não tiver amor, ou está mal interpretada, ou não é do Cristo. E nem tem aquela assim, ódio, mas só um pouquinho de ódio pode ser que ele errado, porque Cristo não errou. É amor perfeito. Ok? Então, meus irmãos, que possamos nós semear a nossa tarefa e te pregar, e que possamos exemplificar o amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Era essa o que eu tinha para passar para vocês sobre esse tema que realmente causa estranheza, mas que, como tudo que está no Evangelho, tem a chancela e a marca do amor que o Cristo pregou para nós. Muito obrigado e boa